Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane e venho aqui sempre fazer um estudo mais aprofundado das realidades espirituais, reforma íntima, principalmente baseado na doutrina espírita, mas não necessariamente. Eu venho aqui para ter esse compromisso de estudar todos os dias. Eu já leio em voz alta, que é uma parte para evangelizar as companhias que estão ao nosso redor. Eu falei assim, gente, não custa nada eu pegar e gravar um vídeo aqui e compartilhar com as pessoas, para quem possa interessar. Hoje a gente está no momento que todos nós estamos sendo muito cobrados, os desafios estão batendo na porta para que a gente evolua com o planeta. Então, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe nunca é demais, mas eu venho aqui deixar bem claro sempre como aprendiz. Eu estou compartilhando meu processo de aprendizado com vocês, inclusive eu aprendo muito com vocês, então deixe seus comentários, mas eu vou estar compartilhando aqui os livros que eu estou lendo, os livros que o pessoal da fraternidade está recomendando para a gente ler, para que a gente possa fazer esse período de transição planetária mais suave possível. É importante porque pouquíssimas pessoas têm consciência da importância desse momento que a gente está vivendo. Esse momento de transição, esse momento de fim de ciclo. E para o novo chegar, o velho tem que estar superado, tem que estar... a gente tem que compreender os ensinamentos dessa era de peixes, a era de Jesus, entender os ensinamentos que ele deixou para nós aplicar na nossa vida, para que possa entrar essa era de aquário, essa era do grupo, do coletivo, do conhecimento compartilhado. E a internet é uma ferramenta fantástica que a gente pode compartilhar o conhecimento. A internet é o símbolo da era de aquário, então que a gente venha aqui e cada um de nós compartilhe o que tem de melhor uns com os outros, para que a gente possa construir um conhecimento que agrega, que edifica, que traga um conteúdo legal para a rede. E hoje o texto que eu vou ler é do livro Iluminação Interior, capítulo 8, Dramas Existenciais. Esse capítulo, ele é muito pesado. Esse livro, de um modo geral, é reforma íntima, mas faz uma crítica muito severa à sociedade. A gente está muito perdido nas ilusões, estamos trocando a felicidade verdadeira, real, pelo prazer fugaz, aqueles instantes momentâneos de prazer. E aí a gente compromete a felicidade de uma vida inteira, aquele estado de espírito que faz a gente se sentir bem. E esse texto fala muito sobre isso. Esse livro, ele é um livro de reforma íntima profunda, uma crítica muito dura à sociedade, e o que a gente está fazendo da nossa existência aqui. Então, eu vou ler para vocês. Tenho opiniões pessoais a respeito, não me levem a mal, é difícil ler esse texto e não ter uma opinião, é impossível ser neutra, mas eu estou aqui, sou falha, sou humana, a gente vê um caso ou outro, a gente lembra de algumas pessoas, vou tentar não dar nomes, porque não é essa a ideia de pegar e ficar acusando os outros, mas quando a gente olha ao redor, a sociedade está corrompida, a gente tem um culto ao hedonismo, ao prazer, e essas pessoas, os influenciadores, os famosos, na sua grande maioria, divulgam isso como estilo de vida sadio, e não é causa de sofrimento, é causa de dor, igual esse texto aqui traz. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos ídolos, porque a gente vai tender a repetir o comportamento deles. E essa cultura que vive hoje, de viver só pelo prazer, de passar por cima das outras pessoas, do sentimento das pessoas, de não ter responsabilidade afetiva, isso só traz a dor e o sofrimento. E tudo que a gente faz os outros sentir, a gente recebe em triplo, então é sofrimento para quem recebe, e uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ser sofrimento para quem emite também. Então, que a gente saiba fazer essa transformação através do amor, que a gente reflita a respeito disso, ouça o que os espíritos superiores estão falando para nós, para que a gente não seja tão escravo assim do prazer, mas para que a gente tenha coragem de fazer as renúncias necessárias para que a gente construa um estado de felicidade a longo prazo. Hoje a sociedade valoriza o hedonismo, os formadores de opinião, os influencers, essas pessoas que têm mais seguidores nas redes sociais, eles valorizam muito o hedonismo, cultuam muito o hedonismo. Você vê eles postando fotos, status, carro, tem uma vida muito promíscua,
estão sempre envolvidos em questões polêmicas, o assunto deles que eles trazem e que geram likes, que geram curtidas, é sempre sexo, é dinheiro, é relacionamento, é status, e essas coisas são efêmeras, elas passam. Então é isso que eles estão valorizando, sucesso a todo custo, fama a todo custo. E os jovens estão indo, muito mal orientados, achando que isso é felicidade. Então a gente precisa ter um posicionamento a respeito desse estilo de vida atual, para que a gente não mande os nossos jovens para essa vida, que as pessoas ficam procurando o sentido da vida no prazer. Aí aqui Jesus é o nosso exemplo, o nosso mestre, ele que tinha uma filosofia de vida estoica, é um oposto dessa filosofia de vida hedonista que as pessoas pregam. Então, vou ler, mas esse texto aqui ele é bem pesado, é impossível ser neutro e reflete tanto a sociedade atual, tá todo mundo corrompido, todo mundo perdido, todo mundo é exagero, né? Não dá nunca para generalizar todo mundo, mas de um modo geral, vende esse estilo de vida corrompido, como se fosse o ideal a ser atingido. Então, vamos lá, dramas existenciais. O desvario que toma conta da cultura contemporânea, em forma de atentados contínuos à ética dos bons costumes, responde por inúmeros dramas existenciais que afligem o ser humano. E aí, quando a gente fala a questão de ética resumindo a ética, né? Quero, mas não posso, mas não devo, mas não quero. Eu quero fazer, mas eu não posso. Eu posso fazer, mas eu não devo. Eu devo fazer, mas eu não quero. E quantas vezes a gente passa por cima do limite, do nosso limite, do direito da outra pessoa para fazer aquilo que é melhor para nós? As pessoas só pensam são muito egoístas, é aquele que faz só o que quer, sem se importar com as consequências. Então, é um desvario que está tomando conta da sociedade hoje. Já somos muito melhores que há 2000 anos atrás, onde éramos bárbaros, mas ainda temos um caminho muito grande para evoluir. A liberdade que tem sido anelada ao longo do tempo com sofreguidão, muita gente morreu para que a gente tivesse essa liberdade, e que foi conseguida com o tributo de muitos sacrifícios, converte-se em libertinagem insensata para a qual não se dispõe de recursos psicológicos a maioria das criaturas. Vem essa libertinagem toda, essa liberdade excessiva que as pessoas acabam indo se entregando ao prazer a todo custo e acabam colocando em risco coisas valiosas como relacionamentos, como a própria saúde, coisas extremamente necessárias para que a gente tenha uma vida boa aqui na Terra. Então, minha mãe já falava de liberdade não é libertinagem, a gente tem que ter liberdade para fazer o que quer sim, mas a gente não pode extrapolar a nossa liberdade, a gente sempre tem o outro, a gente sempre tem que pensar no outro. E muita gente não tem recurso psicológico para isso, o excesso de liberdade, a falta de ordem, a falta de hierarquia leva a pessoa ao colapso. As crianças, se você for parar para pensar à luz da psicologia, a criança precisa de afeto, mas a falta de limite na educação da criança é uma supressão de uma necessidade básica dela. A criança precisa tanto de limite quanto de afeto, porque nós precisamos crescer com limites. A hierarquia, a ordem, a disciplina é uma coisa que só acrescenta na nossa vida, faz com que a nossa vida seja mais fácil de ser vivida aqui na Terra. E as pessoas estão questionando exatamente isso. São ferramentas necessárias para nós vivermos em sociedade. E criança que vive sem limite, depois culpa os pais. E os psicólogos falam, não dar limite para uma criança, para um adolescente, é a mesma coisa que violar um direito essencial da criança. Elas precisam de limite, elas precisam saber que elas não podem fazer tudo. E o adulto também. Mas isso é a formação, vem de criança. A criança, quando ela cresce com limite, ela se torna um adulto mais sensato. Mas o que a gente vê hoje? As pessoas com baixíssimo limiar para a frustração, escutam um não e já começam a ficar irritadas, já começam a partir para agressão, para violência. Por quê? Porque nunca aprenderam a ter limites. E isso daqui a gente precisa, nós precisamos saber que o nosso direito termina onde começa o dinheiro, o direito do outro. Nós somos seres sociais, a gente tem que aprender a viver em sociedade. E
essa liberdade que a gente tanto busca, ela tem direitos e deveres. A liberdade, ela tem responsabilidade. Ter essa liberdade excessiva, sem responsabilidades pelos próprios atos, as pessoas vão colher consequências amargas dos seus atos. O plantio, ele é opcional, a gente pode plantar o que a gente quiser, mas a colheita, ela sempre vai ser obrigatória. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Me perdoem. As contínuas buscas do prazer até a exaustão dos sentidos vêm reduzindo os parâmetros do bem viver a comportamentos alienantes, para viver-se bem no poder que gera prazer e no gozo que embriaga. Dá poder para a pessoa. Nossa, olha lá, aquele sente prazer a todo custo, o tempo inteiro, a vida dele é super estimulante, como se a vida das pessoas tivesse que ser estimulada o tempo inteiro. Não, nossa vida, nós temos períodos que nós somos hiperestimulados, mas o normal é a gente viver uma vida linear. E essa vida linear, ela é boa, ela traz calma, ela traz um estado de espírito, serenidade para perto da gente, mas a gente fica procurando ser hiperestimulado o tempo inteiro. O tédio é uma coisa condenada pela sociedade, como se não ser estimulado fosse entediante, mas não é. A gente tem nossas obrigações, a gente vive a nossa vida corriqueira, e os estímulos tem picos, onde a gente vai ter janelas de memória sendo formadas nesses momentos hiperestimulados. Mas não é para ser uma vida estimulada o tempo inteiro. Você vê essas pessoas postando no Instagram, em redes sociais, fotos de só momentos perfeitos, do tempo inteiro, muito estimulado. A gente vê que aquilo não é uma vida real, aquilo ali, enquanto as pessoas não chegam, eu tô triste, cabisbaixa, vai para tirar uma selfie, sorriso de orelha a orelha, tirar selfie, desaba a chorar. Estou exagerando, né? Mas é assim mesmo, as pessoas criam um personagem para vender nas redes sociais, como se tivesse a vida perfeita. É a ditadura da felicidade, as pessoas vão vendo aquelas fotos ali, sempre hiperestimulados, com uma vida hiperestimulada, e as pessoas, os mais incautos, acabam acreditando que a vida das pessoas é perfeita o tempo inteiro. Só que a vida não são fotos, a vida é um filme. Então, entre uma foto e outra, existem momentos de uma vida comum, de uma vida linear, até entre as pessoas famosas, até entre as pessoas que estão ali, que têm uma vida com mais recursos para se entregar ao prazer. Só que a gente compra uma vida como se ela fosse um álbum de fotografias. E a gente esquece de viver o filme da nossa vida. A gente deixa que outras pessoas sejam protagonistas da nossa vida, ao invés da gente ser o protagonista da nossa vida. A gente acaba procurando seguir o exemplo das outras pessoas e deixar que elas definam o que é importante para nós, o que a gente tem que buscar como objetivo de vida, como propósito de vida, ao invés de olhar para dentro e se perguntar o que é que faz sentido para nós. Nós temos que ser os protagonistas da nossa vida e respeitar que as pessoas têm que ser o protagonista da vida delas. E cada um tem que buscar aquilo que faz sentido para si. Mas essa ditadura da felicidade, ela é cruel. Ela é extremamente cruel, não existe uma vida perfeita. As pessoas criam um estereótipo de uma pessoa perfeita, como é que a minha vida tem que ser para eu ser aceito socialmente, e acaba excluindo todos aqueles que não fazem parte disso. Criticam, apontam o dedo, marginalizam, e vendem aquele estilo de vida como se, nossa senhora, eu sou it, eu sou todo, eu sou aquele que todo mundo inveja. E, na verdade, não é esse o objetivo, né? As pessoas acabam se tornando até cruéis para poder defender aquilo que conquistou. A ideia é a gente crescer junto, a gente compartilhar, cada um vivendo a sua história, cada um reconhecendo o brilho do outro, mas também fazendo brilhar a sua própria luz. E que a gente não seja tão comprado pelas ilusões dessas vidas perfeitas que as pessoas vendem para nós, daqueles que estão em todos os eventos, que são sempre convidados, muito queridos, muito amados, muito aceitos. Porque quando você tem a vida real é diferente, os relacionamentos eles têm conflitos. Uma vida pacífica não é uma vida ausente de conflitos. Até as pessoas que têm menos problemas também passam pelos seus desafios. Porque a gente está aqui na Terra, viver isso, viver progredir, viver evoluir, viver superar uma situação e crescer com isso. Depois vem outra e vem outra. E cada situação que a gente supera nos prepara para viver o próximo passo, a próxima etapa.
Uma vida estagnada, sem esses períodos de crescimento interno, é uma vida. A gente tem estagnação moral, a gente não evolui, não existe o porquê do que a gente está fazendo aqui na Terra. E quando as pessoas colocam que o objetivo da vida é só ter prazer o tempo inteiro, elas esquecem do mais importante, que é olhar para dentro. Essa busca pelo prazer desenfreado é uma fuga das pessoas de si mesmo. E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente descobre um tesouro gigantesco que existe dentro de nós. A gente começa a descobrir o nosso infinito particular, a citar aquela música, sou porta-bandeira de mim mesma. A gente começa a descobrir o tanto de beleza, de luz, de brilho, de bondade que tem dentro da gente, apesar de todas as sombras. O tanto que a nossa vida pode ser interessante, mesmo vivendo uma vida linear. O tanto que a gente pode ser grato pelas famílias que a gente tem, pelos amigos que a gente tem, pelas pessoas que a gente tem, que a gente aprenda a construir uma vida que a gente não... Essas pessoas vendem o estilo de vida delas, elas ganham dinheiro com a imagem que elas constroem, que elas vendem para as pessoas, e elas pegam e tem que vender essa imagem de que a vida delas é desejada, que eles são os seletos, são os escolhidos, e que é um estilo de vida inacessível à maior parte das pessoas, e por isso mesmo eles são os especiais, são os abençoados, os melhores do que os outros. Mas que a gente aprenda a construir uma vida onde a gente seja grato por tudo que tem, pelas pessoas que estão ao nosso redor, para a gente morar onde a gente mora, para a gente fazer o que a gente faz, mesmo que isso não seja tão glamouroso, mas é a nossa parcela de contribuição, é onde a gente tem condição de ser especial para as pessoas que estão ao nosso redor. Todo mundo tem muito a contribuir, mas a gente tem que parar de ficar olhando para essas pessoas que querem ganhar dinheiro às nossas custas, vendendo para a gente um estilo de vida que na maior parte das vezes não é real, e muito oba-oba, muito prazer, muito foco no prazer, foco na fuga de si mesmo, e não levam à reflexão e à melhoria íntima. Esse canal aqui é de reforma íntima. Então, reforma íntima pressupõe autoconhecimento, pressupõe olhar para dentro, pressupõe não fugir de si mesmo, pressupõe ser grato a tudo que tem, inclusive aos desafios. Tem um euforismo que diz que por trás de cada grande desafio tem sempre uma oportunidade de igual tamanho. Se a gente vê essa sabedoria de Paulo, de falar tudo, dai graças, e às vezes a gente não percebe o potencial do bem que aquela situação tem de imediato, mas se a gente não blasfemar, se a gente não reclamar, se a gente não ficar revoltado contra Deus e contra a vida, a gente vai dar oportunidade para que as coisas boas entrem na nossa vida. Então, a tudo dá graças, mas que a gente não seja, que a gente seja menos hedonista e seja mais estoico, como Jesus. E é o que essas pessoas que vivem da imagem, elas vendem o contrário, que a gente seja muito hedonista e pouco estoico. Os outros sempre são culpados. Eu sou sempre melhor do que os outros, eu sou sempre mais iluminado, mais especial, e o meu estilo de vida dá testemunho do tanto que eu sou especial e melhor do que os outros, porque eu tenho essa vida perfeita e as pessoas não têm, então me invejem. É uma coisa meio louca que passa pela cabeça das pessoas. A inveja é um produto que essas pessoas vendem. Eu fico imaginando assim, a gente aqui, por exemplo, se conteúdo que a gente passa aqui, mas no final das contas todo conteúdo é um produto. Qual seria o produto que eu gostaria de passar aqui para as pessoas? É fé, esperança, colaboração, compartilhamento, amor a si mesmo, amor ao próximo, conhecimento verdadeiro. Essas pessoas, elas vendem inveja, elas vendem exclusão, elas vendem discriminação, elas vendem acusação. O produto delas é um produto muito tóxico para a sociedade. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Então, a gente não tem que se ver como inimigos uns dos outros. Se a gente olhar direitinho, todos nós, as nossas semelhanças que nos unem são muito maiores que as diferenças que nos separam. Então, que a gente não seja tão inocente de comprar esse estilo de vida baseado no prazer e que foge de si mesmo, mas que a gente aprenda a ter um estilo de vida baseado na felicidade verdadeira, aquela que resiste, inclusive, às tempestades. Por quê? Porque a pessoa é grata por tudo que tem. Os mais felizes não aqueles que têm tudo, mas aqueles que são gratos a tudo que têm. E o segredo da felicidade
são os relacionamentos que a gente tem. E o que a gente mais destrói no meio dessa loucura toda, pela busca pelo prazer? Os relacionamentos. A gente machuca as pessoas que a gente ama, a gente passa por cima, a gente fere, para ter coisas materiais, para ter prazeres instantâneos. Então, se a gente quiser construir mesmo uma felicidade verdadeira, esse estado de espírito, a gente vai ter que renunciar a várias coisas. Não é para viver uma vida sem prazer, mas é para aprender a sentir prazer com as coisas sadias, as coisas que vão trazer felicidade. É aprender a falar não para tudo aquilo que traz sofrimento. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E a gente procura o sofrimento com as próprias mãos, nessa vida desvairada, procurando prazer a todo custo. Então, as contínuas buscas do prazer até a exaustão dos sentidos vem reduzindo os parâmetros do bem viver a comportamentos alienantes para viver-se bem no poder, esse poder vazio de ter ascensão sobre os outros, de dominar as outras pessoas, que gera prazer e no gozo que embriaga. Em consequência, surgem as uniões afetivas que se desfazem com facilidade. As pessoas não sabem mais o que é amar, as pessoas não renunciam, não abrem mão de nada do seu prazer para poder construir um relacionamento duradouro, que ambas as partes servem para construir algo maior do que elas. Sem qualquer respeito pelos sentimentos de um indivíduo em relação ao outro. Não existe responsabilidade afetiva. Não é generalizado, né? Mas eu vi um documentário na Brasil Paralelo esses dias sobre os desafios de amar. E que ele fala exatamente isso. Quando a gente tem Deus no coração, a gente entende que o amor vem de Deus. E para amar, primeiro você tem que renunciar. Você tem que abrir mão do seu egoísmo, porque para abrir mão do seu prazer, da sua felicidade, para você ver o outro feliz. O nosso objetivo não é ter propriedade do outro, não é que o outro nos complete, mas o verdadeiro sentido de amar é ver o outro e querer que o outro seja o mais feliz possível. E para ver o outro feliz, às vezes a gente vai abrir mão de coisas importantes para nós, mas o que importa é a felicidade do outro. Então, as pessoas não entendem, não é para romantizar também, porque tem gente que não merece isso. Tem pessoas que são muito folgadas e abusam da boa vontade dos outros, mas um relacionamento, um casamento, onde as duas pessoas se amam e onde um vive para ver o outro feliz, pode parecer uma ideia muito romântica, mas eu estou falando o que eu vi nesse documentário, Os Desafios de Amar, que tiver a oportunidade, assista. Mas seria um amor de Deus projetado aqui na Terra, o objetivo da união entre duas pessoas, uma crescer junto com a outra, uma compartilhar o seu crescimento, a sua evolução com o outro, apoiar um no outro, não um querer mudar o outro, um querer usar o outro para ser feliz, um querer dominar o outro para que ele seja objeto dos seus desejos e das suas vontades, sempre respeitando a opinião do outro e desejando a felicidade do outro acima de tudo. Não abrir mão da nossa felicidade quando o outro não tem esse respeito por nós e é ele que nos faz sofrer, então deixa o outro seguir o caminho dele, que a gente procure alguém que seja merecedor do nosso afeto, do nosso amor, para que a gente possa construir uma relação duradoura que traga verdadeira felicidade. Não é que não vai ter desafio, não é que não vai ter conflito. Uma vida pacífica não é uma vida ausente de conflitos, mas é uma vida que a gente resolve os nossos conflitos de maneira pacífica. E a gente cresce um com o outro. A família é escola de alma. É dentro de um relacionamento a dois que nós vamos nos burilando, que nós vamos aprender a ser mais generosos, mais altruístas. A gente aprende a amar. Aí aqui as pessoas confundem muito amor com desejo, amor com posse, amor com apego, amor com um monte de sentimento que não tem nada a ver com amor, que é coisas muito mais materiais. Amor com carência. Então, vamos lá. Em consequência, surgem as uniões afetivas que se desfazem com facilidade, sem qualquer respeito pelos sentimentos de um indivíduo em relação ao outro, produzindo dilacerações morais, às vezes irreversíveis, a desconsideração para com os deveres de qualquer ordem, dilacerações morais, às vezes irreversíveis. Uma das coisas que mais dói para uma pessoa é uma traição. As pessoas não conseguem perdoar a traição. E às vezes a pessoa trai por quê? Por 14 segundos de prazer, que é o tempo que dura um orgasmo. E o sexo às vezes nem é bom. Então, e aí gera um rancor, uma mágoa para o resto da vida. Vai ter que voltar com a pessoa em outra vida para poder reparar o erro. Às vezes desencaminha
destrói uma família, um relacionamento que tinha um compromisso junto ali de educar os filhos, de superar desafios, desencaminha a proposta espiritual de todos aqueles ali que fazem parte daquele núcleo, leva as pessoas a se corromperem também, a se perderem na vida. Então, assim, as pessoas trocam a felicidade pelo prazer o tempo inteiro e cultuam esse estilo de vida como se fosse o melhor. A gente tem que ter muito cuidado nessa opinião de massa, porque foi feita uma conquista muito grande da liberdade e as pessoas simplesmente confundiram. Liberdade não significa irresponsabilidade. Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade a gente tem que ter sobre os nossos atos. Porque à medida que a gente conquista a nossa liberdade, presume que nós sejamos mais responsáveis para assumir as consequências daquilo que a gente faz. Mas se a gente continuar transferindo para os outros tudo que a gente faz, o que vai ser, né? Nós nunca vamos crescer com isso. Pois é, presume-se que a gente hoje é capaz de ter mais liberdade para poder fazer as coisas, porque a gente tem mais capacidade de se autorregular, de não prejudicar tanto o próximo, e não que a gente vai continuar fazendo o mesmo que a gente fazia com o próximo. Se a gente for parar para pensar 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, nós éramos bárbaros. Os bárbaros invadiam as aldeias, matavam todo mundo, abusavam das mulheres, escravizavam as crianças. A gente já tem uma capacidade de se autorregular muito maior, mas a gente ainda prejudica muito os nossos semelhantes para fazer aquilo que é interessante para nós. Então, vamos lá. A desconsideração para com os deveres de qualquer ordem, quero só receber, que o mundo inteiro exista para fazer a minha vontade, que se apresentam como cargas insuportáveis, produzindo ânsias pelo repouso improdutivo. Aí eu tenho que fazer aquilo, a obrigação, o trabalho se torna uma carga insuportável. As pessoas querem viver só para ter prazer. E o sacrifício, o trabalho, virou sinônimo de sacrifício. Sacrifício vem da palavra sacro ofício, o ato de servir, o ato de ser útil, o sagrado. Eu sirvo de uma maneira sagrada ao próximo, e isso se tornou um sacrifício, se tornou doloroso, fazer algo pelo próximo, eu quero receber, eu tenho que receber. Quantas e quantas pessoas querem salvar o mundo, querem melhorar, ficam indignadas, vão para a internet, se mobilizam pela guerra na Ucrânia, pela guerra lá no Oriente Médio, mas não arrumam a própria cama, fica esperando que outros arrumem para si. Então, que a gente aprenda primeiro a arrumar nossa cama, antes de querer mudar o mundo, que a gente primeiro a gente aprende a servir, primeiro a gente aprenda a fazer o que tem que ser feito para nós, para os outros, para quem está ao nosso redor, para depois a gente querer se ver como uma proporção muito maior, querer transformar outras pessoas que nem sabem que a gente existe e querer que a nossa opinião tenha um peso muito grande só porque a gente se junta todo mundo e fala a mesma coisa em comum e tem uma opinião parecida, esse pensamento coletivo, esse pensamento de massa. Antes da gente querer mudar os outros, vamos mudar nós mesmos, vamos fazer a parte que nos cabe para fazer do mundo um lugar melhor, mais limpo, mais organizado, não jogar papel de lixo na rua, um palitinho de picolé, que a gente aprenda a falar por favor, dá licença, obrigado, me desculpe todas as vezes que necessário, que a gente trate o outro com gentileza. Então, a gente muito complacente com os nossos erros, a gente muito severo com os erros dos outros, a gente aprenda a ser severo conosco, para que a gente seja cada vez melhor e complacente com os erros dos outros, porque está todo mundo aqui tentando evoluir, e a gente, muitas vezes, falta até boa vontade para querer dar o nosso melhor, para fazer do mundo um lugar melhor, para que a gente viva em sociedade. A gente quer mandar, quer que a nossa vontade seja soberana, absoluta, eu sei o que é o certo, quem não faz igual a mim está errado. E isso me dá o direito de criticar e julgar as pessoas umas contra as outras, para que o outro se sinta coagido a fazer conforme eu acho que deva ser feito. Aí imagina se todo mundo pensar desse jeito, vamos viver em pé de guerra, vamos ser todos inimigos, se cada um achar que o seu jeito de ver a vida é o jeito certo, sem respeitar as outras pessoas, e as pessoas começarem a brigar, a discutir, para poder defender o seu espaço, os seus interesses, não vai haver paz, harmonia, união e concórdia entre as pessoas. Vai ser brigando quem manda mais.
A autoridade, ela é confundida com o autoritarismo. E nem sempre o mais autoritário é aquele que tem mais autoridade. Geralmente, na maior parte das vezes, as pessoas muito autoritárias, aquelas que estão subordinadas à autoridade dessa pessoa, costumam ser as mais rebeldes, costumam ser aquelas que mais questionam as ordens, porque a sua vontade, a sua opinião não está sendo respeitada. Então, a partir do momento que a gente respeita a opinião do próximo, e o outro se sente respeitado, isso cria um vínculo de autoridade, de respeito mútuo. E não é um ser autoridade sobre o outro. Numa cultura de paz não existem protagonistas, a autoridade é compartilhada. Cada um é autoridade naquilo que tem autoridade mesmo, que tem conhecimento, que sabe mais, que pode ajudar, mas não que seja autoridade em todas as áreas. Existem algumas relações de ascendência, sim, pais e filhos, patrão e empregado, que é aquele que está na autoridade, ele é responsável pelos atos, inclusive dos subordinados, mas que não falte com respeito, que leve sempre em consideração as necessidades e as opiniões das pessoas a quem estão as pessoas subordinadas. Então, produzindo cargas insuportáveis, o trabalho não é insuportável. Produzindo ânsias pelo repouso improdutivo, e já dizia minha avó, cabeça vazia, oficina do diabo. A gente junta as pessoas para fazer o que não deve, ficar falando o que não precisa, e poderia estar lá sendo útil, servindo ao próximo. Pela ociosidade dourada, pela contínua hora vazia, que se preenche com as utopias, a fuga espetacular para os esportes radicais, para o culto do corpo mediante musculação, correções cirúrgicas e aplicação de silicone, massagens e dietas exageradas que culminam em transtornos psicológicos, bulimia, anorexia, que levam meninas à morte. A luta pela preservação da juventude e da beleza, do atletismo, do brilho rápido sobre as luzes enganosas da fama. As facilidades para a aquisição de inutilidades. Quando a gente morrer, a gente não vai levar nada dessa vida. Escravizando-se a compromissos impensados que depois aturdem. Quantas pessoas não parcelam de 40 vezes, faz uma bíblia para comprar o telefone novo, aí passa 6 meses, o telefone já está obsoleto, já lançaram um telefone mais novo ainda, a pessoa vai lá e se endivida mais ainda, porque eu tenho que ter o melhor telefone, o telefone de última geração, eu tenho que ter o tênis mais caro, eu tenho que ter aquela calça mais cara, as pessoas fazendo plástico, morrendo por causa de procedimentos estéticos, a hora vazia faz as pessoas se preocuparem muito com futilidades, como que elas vão aparentar ser, como é que as pessoas vão enxergá-las, elas têm que ser as melhores, elas têm que ser aquelas que causam impacto, que causam inveja nas outras pessoas. E não, quando a gente procura usar o nosso tempo de maneira edificante, olhando para dentro, servindo ao próximo, amando, ao invés de julgar, a gente se importa com essas coisas, é óbvio, mas a gente não se torna escravos delas. Não ter não significa sofrimento. Significa que é algo que a gente não tem. Agora, para essas pessoas que só se preocupam com as coisas, como se elas fossem aquilo que elas têm, aí, o que elas aparentam ser para as outras pessoas, o tanto que as outras pessoas as invejam, o tanto que elas se sentem melhores do que as outras, porque elas têm esses atributos desejados pela pessoa perfeita, que tem a vida perfeita. Na hora que falta qualquer coisa, ela se revolta, ela fica indignada, ela fica chateada, ela vai para o crime, ela se perde no meio do caminho, ela arrisca a própria vida para poder ter aquilo que ela acha que seja sinônimo de felicidade. E quantas vezes a gente não vê pessoas que têm tudo e que são muito infelizes, né? Ter as coisas materiais não é sinônimo de felicidade. A felicidade a gente constrói com relacionamentos felizes. Isso é difícil, porque o relacionamento sempre depende da outra pessoa também. E tem que ter muita sabedoria para construir relacionamentos felizes. As facilidades para a aquisição de inutilidades, escravizando-se a compromissos impensados que depois aturdem. A mentirosa filosofia de tudo pode ser feito sem problemas, ensandecendo a loucura para situar-se acima do bem e do mal. Você sabe com quem está falando, as leis não foram feitas para mim, eu posso tudo, eu tenho dinheiro que compra
a minha consciência, o meu salvo-conduto, a vida é o prazer, tudo posso, tudo posso. Não preciso me preocupar com nada, porque eu estou numa situação privilegiada e isso daí me dá o salvo-conduto para poder fazer o que eu quero. Estou acima do bem e do mal, permitindo-se violar os códigos da dignidade, que esvazia o mundo interior, tornando-o povoado de sombras. A liberalidade do sexo, das drogas e dos estimulantes domina as mentes e os sentimentos, arrebanhando multidões alucinadas, que são precipitadas em verdadeiros abismos. Esse é o texto falando, então é impossível não ter uma opinião sobre esse trecho. E assim, eu tenho uma opinião muito severa a respeito disso. Eu fico vendo inúmeros influenciadores que influenciam, inclusive crianças, vendendo esse estilo de vida, que só leva dor e sofrimento. Aí tem um mito daqueles artistas, daquelas celebridades que morreram aos 28 anos, Amy Winehouse, Avicii, Janis Joplin, Kurt Cobain, assim, pessoas que tinham tudo, tinha fama, tinha sucesso, tinha dinheiro, eram queridos pelas pessoas extremamente talentosas, mas porque eles se perderam nessa vida do prazer, e quase todos eles morreram por um suicídio, seja intencional ou inconsciente, álcool, drogas, mas todos eles perderam a própria vida porque não conseguiram encontrar a felicidade ali e morreram jovens, aos 28 anos, com a vida toda pela frente. Não, você vê que esse estilo de vida, ele não é sinônimo de felicidade, pelo contrário, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, se ela não souber o que ela está fazendo aqui, qual que é o propósito dela aqui na Terra, o que traz realmente a felicidade para ela, ela vai precisar de cada vez mais estímulos para ter a mesma quantidade de prazer e vai se entregar, vai se prejudicar, vai se violar, vai prejudicar as outras pessoas, vai violar os códigos da dignidade moral. Os nossos valores estão muito corrompidos. E eu estou só fazendo uma análise do texto aqui da Joana. Esse texto ele não é leve. A nossa sociedade está corrompida. Os nossos ídolos que vendem para as crianças, eles estão extremamente corrompidos. Essa coisa de estar acima do bem e do mal, está falando aqui, a gente vê os jogadores da seleção brasileira, o futebol, ele é um celeiro de ídolos para as crianças que adoram. Você vê Daniel Alves, eu não vou falar não, mas jogador acusado de estupro, relacionamentos falidos, traições públicas, zero respeito às esposas, às namoradas grávidas, aos filhos. Existem exceções, não são todos, mas olha que perigo a gente ter essas pessoas como ídolos que acham que pode fazer tudo e que não vão ser punidos, que acham que o dinheiro deles vão dar um habeas corpus para eles machucarem, ofenderem e prejudicarem outras pessoas, mulheres principalmente, né? Então, assim, é complicado a gente comprar esse estilo de vida que eles vendem nas redes sociais, que eles vendem nesse mundo midiático dos famosos, que a gente saiba admirar o trabalho deles, mas que a gente saiba também ter sabedoria de discernir quem eles são fora de campo. Eles vendem a vida deles nas redes sociais, não é só o trabalho dentro de campo, eles vendem a imagem pública nas redes sociais, eles publicam constantemente fatos da vida pessoal deles e vendem aquele estilo de vida como se fosse algo desejado. E quando a gente vê as situações que eles se envolvem, são situações inadmissíveis, que a gente não pode permitir na vida comum de jeito nenhum. Violam o respeito das outras pessoas, violam o direito das outras pessoas e às vezes acha que pode fazer o que vai fazer e sempre vai dar um jeitinho e não é assim. Essas pessoas que eles prejudicaram vão conviver com traumas para o resto da vida. Então, a gente é vendido um estilo de vida muito corrompido. Na internet tem de tudo, né? Tem muita gente boa também que vende bons valores, que vende colaboração, compartilhamento. Você vê essa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, quantidade de gente que não foi para ser voluntário e que não veio propagar essa ideia de colaboração, de solidariedade. Então, na internet a gente encontra de tudo, mas de um modo geral, esse mundinho dos famosos valoriza o hedonismo e vende isso como estilo de vida que as outras pessoas têm que desejar, têm que consumir.
Os resultados que advêm dessas condutas são tormentosos, os seus frutos são ácidos uns e amargos outros. O desespero, a frustração, os tormentos existenciais tornam-se superiores às resistências morais daqueles que o experimentam. O desespero, a frustração, o tormento existencial, aquela sensação de vazio, aquela coisa, o dinheiro ele traz a felicidade até determinado ponto. A falta de dinheiro traz muita infelicidade, porque você fica preocupado em pagar a conta, em como sobreviver, em como sustentar. Mas depois de um determinado valor, o dinheiro não é mais critério de felicidade. Os relacionamentos são. E quando a gente começa a comprometer tudo aquilo que é importante para nós, a gente começa a perder tudo que realmente tem valor, porque a gente acha que pode fazer o que quer, aí vem o desespero. Na hora que bate a colheita daquilo que a gente plantou, vem o desespero, vem o vazio, vem a tormenta, e o arrependimento. E aí rezar para ter uma segunda oportunidade. A psicosfera do planeta, em face dos comportamentos agressivos e permissivos, torna-se mórbida e venenosa, enquanto os ideais que abrasam os sentimentos, sem as demarcações do nobre e do digno, confundem aqueles mesmos que lhe aspiram, por lhe perderem a identificação. Falta referência do nobre e do digno, daquele que renuncia a si mesmo. Isso não é valorizado. O bem não é tão divulgado. Precisa, por exemplo, de pessoas que têm uma vida reta, uma vida justa, uma vida nobre, que vive pelo próximo, que não foge dessa tarefa de servir, que inspire as pessoas. Por que Jesus é amado até hoje? Ele era isso, ele inspirava as pessoas. Ele era o exemplo maior de todos nós, daquele que amava o próximo, daquele que servia e inspirava as pessoas numa vida reta e justa. Aí a gente vê todos esses grandes líderes, Buda, Krishna, todos eles eram exemplos que vieram aqui na Terra para dar o exemplo de uma nobreza, de um caráter que inspira as pessoas. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eles vieram cá ensinar a gente pelo exemplo. E falta ídolos para as pessoas se identificarem. Pessoas realmente com caráter elevado, que se sobressaem nesse ambiente midiático, para que as outras pessoas tenham uma identificação de um comportamento adequado, para ter alguém que não se furta a renunciar àquilo que não lhe faz bem, para poder construir algo melhor ainda a longo prazo. Alguém que não troca a felicidade pelo prazer. Os orientais direto falam isso, da felicidade, da busca pelo prazer, da insensatez, da importância do autoconhecimento, da importância de estar consciente no momento presente. Aqui no Ocidente a gente valoriza a inconsciência. Vamos beber, vamos usar drogas para que a gente esteja com o nosso estado de consciência alterado, para que a gente esteja anestesiado das coisas que a gente vive. A mídia arrebanha os incautos que se lhe submetem aos padrões de desordens. A gente almoça assistindo noticiário, a gente está comendo bife da agonia, um arroz com feijão da discórdia, a energia ali do noticiário a gente está colocando para dentro de nós. E acha que isso é normal, aqueles programas que só passa coisa policial, gente, que nem meus pais. Aquilo ali, a gente é aquilo que a gente vibra. Se a gente deixa aquele tipo de conteúdo entrar dentro da gente, é só esse conteúdo que a gente vai ter. A gente vai exalar medo, a gente vai exalar insegurança. Realmente, tem muita gente ruim, esquisita aqui na Terra, tem muita situação errada, mas tem muita gente boa, tem muita coisa que inspira, que eleva, que a gente pode dar graças a Deus, que a gente pode ser grato todos os dias. Pessoas incríveis que fazem a diferença na vida das pessoas. A gente tem que vibrar nessas coisas boas para atrair isso para a nossa vida. A mídia arrebanha os incautos que se lhe submetem aos padrões de desordens, de crimes, de sensualidade, tornando insensíveis as pessoas que se vitimam graças às altas cargas de tragédias que são consumidas. A caravana dos atormentados é sempre crescente e os seus membros transitam de um para outro lugar nenhum, deixando-se devorar pelas ilusões do corpo transitório. Esse corpo morre, o nosso espírito é imortal.
e aí a gente vai ter que conviver com as ações as consequências das nossas escolhas, não só nessa vida, mas também além da vida, sem qualquer compromisso com a realidade espiritual. A gente cai nas provas aqui, a gente se revolta, a gente quer resultados imediatos, prazer imediato, a recompensa imediata, e somos espíritos endividados. Às vezes a gente está aqui passando por uma situação para reparar algum erro do passado, e aí a gente fica revoltado. Eu não posso ter o prazer que eu gostaria, eu não posso ter tudo que eu acho que eu mereço ter, e começa a ficar revoltado, começa a culpar as pessoas, começa a invejar as pessoas, começa a prejudicar as outras pessoas, começa a colocar culpados, começa a se fazer de vítima, começa a manipular os outros. Enfim, é uma bola de neve, é um saco sem fundo. Quando a gente não tem esse compromisso com a realidade espiritual, que a gente veio aqui para passar pelas provas e que devemos procurar passar com a cabeça erguida, com fé em Deus, para que a prova seja o mais breve possível, mas caso não seja possível, que Deus não é, Deus, ele é justo, ele não iria fazer algo que a gente não fosse capaz de superar ou que fosse nos levar à derrota, e confiar em nós e viver aquela expiação com a cabeça erguida, com dignidade, para que quando a gente chegar no lado de lá, no mundo espiritual, a gente esteja reajustado com a lei divina. Pouquíssimas pessoas têm essa consciência. Afinal, a cultura desvairada desses dias, embora se adaptando às notícias e às doutrinas espiritualistas, permanece fixada no imediato. Essa geração de hoje é a geração dopamina, estímulo a cada 15 segundos na hora que troca o conteúdo da rede social. Fixada no imediato e falível, no corpo e nas construções transitórias, em verdadeiro comportamento materialista. Esse texto ele tem uma segunda parte, eu vou deixar para gravar em outro vídeo. Na verdade, eu já tinha gravado esse vídeo, aí teve um pico de luz, cortou pela metade, e não estava muito legal no dia, eu falei assim, eu vou regravar. A segunda parte já está gravada, essa daqui é a primeira parte, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários. É um texto que não tem jeito de passar pano, a gente acaba sendo muito severo, a gente vê exemplos, os borbotões dessa vida desregrada, que vai levando, arrebanhando uma multidão de pessoas, dessa vida de tormenta, de sofrimento. Não tem jeito de ser neutro com esse texto. Ele é um texto pesado, é um texto duro, que a Joana trouxe, mas é uma visão muito realista da sociedade. A cada 14 segundos alguém tenta suicídio no mundo. Alguém tenta não, alguém se mata no mundo. Quanto mais a tecnologia vem para nos facilitar, para que a gente não tenha que fazer tanto trabalho pesado, as máquinas fazer o trabalho pesado por nós, mais infelizes as pessoas estão ficando. Elas não estão tendo mais aquele sentido de propósito. Pessoas assim, preferindo abrir, não pensando nos outros que dependem, que precisam, que gostam das outras pessoas para viver presos das suas próprias tristezas, amarguras. O outro nunca deixou de ser tão importante, o problema do outro é do outro, que ele se vire. Só que isso cria um buraco existencial dentro da gente, porque quando a gente olha para o próximo, é o melhor remédio para a nossa alma, é a melhor forma da gente superar qualquer desafio, é olhando para o lado, é dando as mãos, é auxiliando uns aos outros, é nos fortalecendo. A gente esquece, a nossa dor vai continuar lá, só que ela toma uma proporção muito menor, porque a gente divide com os nossos irmãos. Então, que a gente não passe pano para esse estilo de vida, está sendo vendido atualmente pela busca pelo prazer, que o nosso propósito, para mim, o meu propósito da minha vida aqui, todos os dias eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas que cruzam o meu caminho, que porque eu existo eu tenho a possibilidade de fazer a vida de alguém melhor hoje, ajudar alguém, contribuir para que ela seja mais feliz. Isso dá um propósito para a vida da gente, ao invés daquele propósito eu ter que viver para poder só curtir a vida, só viver para o meu prazer, para acumular conquistas materiais, patrimônios materiais, para que eu viva o hoje sem pensar nas consequências do dia de amanhã,
para que eu viva a minha juventude sem me preocupar com a minha velhice, como é que vai estar a minha saúde, se eu vou estar lúcida, se o meu corpo vai ser causa de sofrimento se eu não estou cuidando dele agora. A gente sempre colhe o que planta, então que a gente tem essa responsabilidade. Nós hoje temos mais liberdade porque a gente tem mais discernimento. A gente não precisa de tantos mecanismos para nos regular quanto antigamente, mas a gente ainda precisa de muitos mecanismos regulatórios, tanto é que a gente precisa das leis que são transitórias, que fazem parte da sociedade civil e que elas refletem a cultura e os hábitos da sociedade em questão. E as leis mudam de um país para o outro, mas a gente ainda precisa de uma regulação muito grande, mas que a gente seja capaz de conquistar a nossa liberdade aos poucos e se autorregular. Eu acho que era Foucault, que falava que primeiro o indivíduo se autorregula, depois o grupo regula o sujeito e, por fim, por último, só quando é necessário, a justiça regula o sujeito. A gente espera que o sujeito se autorregule e que o grupo regule o indivíduo. O grupo não precisa regular o indivíduo, porque nunca é problema meu, sempre é problema do outro. E olha a vida do jeito que está. Mas não é ficar tomando conta da vida do outro, mas é também não ver algo errado e não se posicionar, é dar a sua opinião com respeito, com uma crítica construtiva, chamar o outro, oferecer outra oportunidade, não lavar as mãos. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixem seus comentários, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. É um prazer fazer isso. Eu acho que é a hora mais gostosa do meu dia é quando eu sento aqui para poder estudar. E é engraçado porque antes de eu estudar, eu falo assim, meu Deus, o que eu vou falar? Eu leio o texto antes, falo, o que eu vou falar? Não faço ideia. E na hora que eu começo a ler em voz alta, vem tudo na minha cabeça, como se eu estivesse sendo assim, inspirada, como se eu estivesse entrando em contato com o melhor que tem em mim para poder passar para vocês. É sem dúvida nenhuma a hora mais prazerosa do meu dia. Eu espero que vocês gostem. Eu estou amando fazer isso para vocês. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.